3:09, nós estamos com Rafael Bittencourt, ele é especialista em gestão ambiental. Já está valendo, Rafael, desde o início do ano, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mais ou menos também, né? Porque a lei existe, mas ainda não foi totalmente implementada, né? Boa tarde. Boa tarde, Renato. A lei, ela já previu uma carência de 6 meses para que o governo federal desenvolva a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Tem a lei, ela para os governos ela tem uma carência de prazo, porém para a população, para o empresário, para o cidadão, ela já teve vigência a partir do dia 23 de dezembro de 2010. Pois para cada situação lá, eu quero abrir uma nova fábrica, preciso tem que ter uma licença ambiental para começar a construir o empreendimento. Para que eu consiga levar esse empreendimento à frente, eu já tenho que apresentar um plano de gerenciamento dos resíduos produzidos naquela obra. Sem isso, eu já não ganho a minha licença ambiental. Tá, pessoa física, o que muda para o cidadão que a gente cada vez mais acumula mais lixo, né? Um negócio impressionante, né? O cidadão sai para botar o lixo na rua, sai carregado. O que muda para o cidadão, pessoa física? Eu, como pessoa, na minha residência, eu morando numa casa, uma unidade unifamiliar, eu mantenho a minha coleta seletiva normal. Hoje, agora, como o espaço está cada vez menor e as moradias as pessoas estão morando muito mais em condomínios, o prédio que tenha um volume significativo de pessoas, obrigatoriamente tem que apresentar para os órgãos a parte ambiental dos municípios e estadual um plano de gerenciamento dos resíduos produzidos no seu condomínio. Que nesse caso, eu não apresentando, já tem as possibilidades das multas e a fiscalização vai ser mais pesada. Porém, o que tem dificuldade hoje, não tem claro na legislação, que ela exige um responsável técnico para assinar e controlar e acompanhar de fato que aquilo que ele projetou dos resíduos está acontecendo e se as metas de redução que a lei obriga que tenham lá disponíveis estão sendo alcançadas. Só que nem a lei tem claro isso e nem os outros órgãos fiscalizadores ainda ficou sabendo quem é o profissional habilitado para acompanhar esse projeto, a executar o plano de gerenciamento de resíduos e como que vai ser feita essa cobrança. Tá, aí o seguinte, aí o cidadão ele é obrigado agora a separar lixo seco do lixo úmido antes de descartar. Isso. O problema é a fiscalização dessa história, né? Vai trabalhar ou com os órgãos que fazem a coleta seletiva do lixo no município. Alguns municípios já fazem isso. Eu sei que em Itajaí, quando o cidadão ou a empresa é optante pela coleta seletiva de lixo, ele é cadastrado. E se a coleta seletiva identificar que por algumas vezes consecutivas o cidadão não está colocando o lixo separado conforme ele acordou, que ele perde a isenção da taxa de lixo que ele tinha conseguido anteriormente. Tá, o que diz Rafael Bittencourt, especialista em gestão ambiental? O que diz a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, com relação a pilhas e baterias de celulares e essas pilhas que nós usamos no dia a dia? Esses tipos de produtos são considerados lixos perigosos, porque contém metais pesados e pode contaminar solo, o lençol freático ou todo tipo de água subterrânea ali, causando diversos males à saúde da população. Obrigatoriamente, já existia no passado e agora ficou mais forte a obrigatoriedade da logística reversa. Eu vendo, eu tenho que recolher e dar um destino correto. Eu vendo, eu comércio ou eu indústria? Eu cadeia produtiva. E aí? Eu produzo, eu revendo, o revendedor passa para o comércio e o comércio deve ter a fonte de recolhimento para voltar para o seu fornecedor. E isso, Rafael Bittencourt, isso está acontecendo hoje? Não, hoje isso não acontece. Se eu vou no supermercado, tem um guichezinho, tem um balcãozinho lá para eu devolver pilha, bateria, essas coisas ou não? Não tem, por essa dificuldade, o que acontecia? A legislação ela já existe há muito tempo, dessa necessidade do recolhimento, tanto para pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, que hoje muito se utiliza, só que as pessoas falam, eu tenho dificuldade, eu não sei que fim eu vou dar, eu não tenho espaço para armazenar. Então, agora, obrigatoriamente, as empresas têm
pela lei, até 4 anos para implementar um cronograma para o programa de recolhimento de logística reversa. 4 anos? Até 4 anos. Eu quero saber o seguinte, se não é tempo demais, né? Daqui a pouco, depois do intervalo, você responde e tem uma frase aqui hoje do Dr. Flávio Gicovati sobre o fascínio das mulheres por cafajestes. Até já. Este é o Notícia na Tarde aqui pela CBN Diário, 4 horas, já 4 horas. Só para fechar aqui o seguinte aqui, hein? Bom, o IPUF está comunicando, nós já trouxemos a informação, o IPUF está comunicando que a fiscalização com os fotossensores, essa fiscalização ela continua sendo realizada nas vias do município. Ou seja, ao contrário do que foi divulgado pela mídia, diz aqui a Prefeitura e o IPUF, os equipamentos permanecem funcionando. Por quê? Porque o titular da Vara da Fazenda Pública da capital, o juiz Antônio Forneroli, concluiu que é ilegal o acordo entre a Prefeitura e a empresa Engebras, que teve R$1.600.000 bloqueados. E aí o juiz mandou suspender o contrato com os radares. Bom, a decisão é a seguinte: o contrato ele está suspenso, mas a fiscalização ela segue acontecendo. A fiscalização, a multa, se você passar o sinal, exceder na velocidade, vai ser multado e vai ter que pagar a conta. Rafael Bittencourt, especialista em gestão ambiental, 4 anos para o comércio, para a cadeia produtiva se adaptar e receber baterias e celulares, não é muita coisa, não? Eu até vou explicar, eu acho que é um tempo muito grande, porém, o que é nessa logística reversa, esses 4 anos, o que a lei preconiza? Que as organizações comecem a incorporar ao longo da sua cadeia produtiva a utilização de matérias-primas recicladas ou recicláveis. Então tem muito produto hoje que tem um ciclo de vida muito alto, que ainda não tem a capacidade de gerar um resíduo que seja reciclável no futuro. Então, esses 4 anos é para que toda a produção já venha desenvolvida com tecnologias ambientalmente adequadas. Por isso o tempo mais dilatado. Dr. Rafael Bittencourt, especialista em gestão ambiental, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Muito obrigado, Renato. Uma última questão rapidinho aqui. E quando o caminhão que busca o material reciclado, ele não chega no bairro, por exemplo, aqui a Leda estava nos falando aqui que em alguns bairros da cidade o caminhão da reciclagem não chega, né? Não, isso acontece até pelas dificuldades. A responsabilidade do cidadão é gerar a sua separação correta do resíduo, fazendo o seu papel. O município tem a obrigatoriedade, ele por lei, de ter o gerenciamento do resíduo produzido em toda a região. Então ele tem que buscar. Ele tem que dar um jeito de buscar. Ele tem que criar planos para buscar todo esse resíduo. Muito